Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem, espero que todos estejam em casa, cumprindo com o isolamento social, né? Cuidando da saúde física, também cuidando ali da saúde mental. Espero que todos estejam em segurança, estudando, né? Não deixando, né, os estudos de lado. Espero que todos estejam bem. Nós estamos entrando aí na 13ª semana do nosso programa escolar, ou seja, de aulas remotas, né? E nessa semana nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a respeito da civilização árabe muçulmana, né? Nós vamos falar hoje sobre a Arábia, antes e depois de Maomé. Quem eram esses árabes? Quem era esse cara que nós chamamos de Maomé? O que ele criou? O que foi o islamismo? E quais foram os impactos, né, da expansão árabe do islamismo para nós ocidentais? Então é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Primeira coisa, gente, que vocês precisam ter em mente é que os árabes e os muçulmanos não são a mesma coisa e vocês vão descobrir muitas coisas legais depois dessa aula. A gente tem que falar sobre esse assunto porque mais de 1 bilhão de pessoas hoje seguem o Islã, que é essa religião criada por Maomé, né? Então a gente precisa falar a respeito desse assunto. E houveram grandes consequências da expansão desses povos lá na Europa feudal. Então é inevitável, né? Não tem como a gente falar de feudalismo, de reinos francos, né, de Idade Média e não falar de islamismo, ok? Como eu falei para vocês, os árabes não são a mesma coisa que os muçulmanos. É possível você ser árabe e não ser muçulmano. Também é possível você ser muçulmano e não ser árabe. Tá, professora. Então, quem são os árabes? Pessoal, os árabes são os descendentes dos semitas. Os semitas, eles eram um povo, né, lá da pré-história, era um grupo de pastores nômades que viviam no Oriente Próximo, né? Eles fundaram muitas cidades ao longo do Rio Tigre. Os principais povos semitas são os acadianos, né, que nós chamamos de caldeus e babilônicos, os assírios, os fenícios, os hebreus, né, que nós conhecemos como os judeus, os etíopes, os árabes, dentre outros. A palavra semita vem de uma expressão que está lá no livro de Gênesis, que se referia à linhagem de Sem. Sem era um dos filhos de Noé, ok? Então os árabes, eles são os descendentes desses povos que nós chamamos de semitas. E nós? Nós somos descendentes dos povos indo-europeus, que é uma outra etnia. Existe um mito que conta a história do surgimento dos povos árabes. Dizem que o primeiro árabe teria vindo a partir de Abraão. Abraão, ele teve 2 filhos, né? Ismael e Isaac. Ismael foi o primeiro filho de Abraão. Abraão teve Ismael ali com a sua escrava, né? E aí os árabes eles vão dizer que eles são da descendência de Ismael. E aí o segundo filho de Abraão, que era Isaac, que era filho de Abraão com Sara, né, filho legítimo, depois os hebreus vão dizer que eles são descendentes do Isaac. Então, né, só para vocês entenderem, os árabes são da descendência de Ismael, segundo os árabes, e os hebreus, considerados também, chamados também de judeus, são descendentes de Isaac. Ambos são filhos de Abraão, ok? Com mulheres diferentes, né? Ismael com a escrava e Isaac com a esposa legítima, que era Sara, né? Esposa de Abraão, tá bom? Então os árabes são, gente, uma etnia, uma galera que descende de um povo, tá bom?
E o muçulmano? Muçulmano é uma crença. Muçulmano é quem acredita em uma determinada religião, tá? Que nós vamos falar logo em seguida, ok? Vamos se localizar aqui geograficamente, onde é que ficam, né? Onde é que ficavam, onde é que se localizavam esses povos árabes. Os povos árabes, eles se localizavam e se localizam na Península Arábica, que é uma região desértica, de clima seca, né? Tem uma parte ali que é litorânea, onde alguns árabes vão se fixar, mas a maior parte dos árabes, eles vão viver no deserto. Os árabes, eles eram divididos em tribos, e durante muito tempo, esses árabes eles ficaram divididos em tribos e não havia ali, né, um grande rei árabe. Eu estou falando ali de mais ou menos século VI, tá bom? Não havia ali um rei árabe. Todos eles eram seminômades e eles ficavam numa região e depois eles tinham que se mudar, tá? Eles não tinham moradia fixa. Podiam ser comerciantes, né, e seguir com sua caravana fazendo comércio, mas a maior parte desses árabes se dedicava à agricultura e à criação de animais. Existiam então os árabes do litoral, como eu falei, que eram os árabes que se dedicavam ao comércio, e os árabes do deserto, que eram os árabes que se dedicavam à agricultura e à criação de animais. Existia uma cidade que era muito importante para os árabes, que era a cidade de Meca. A cidade de Meca, ela fica na região da Arábia Saudita. Meca, ela não era só importante, ela continua sendo a cidade mais importante para os árabes e para os muçulmanos. Mas por que ela era tão importante desde, né, lá da Idade Média? Meca era importante porque dentro dela tem um templo, né? Nessa época, né, antes de Maomé nascer, lá pelo século VI, esse templo abrigava várias estátuas de vários deuses, porque os árabes eles eram politeístas. E dentro desse templo, que era chamado de Kaaba, tinha uma pedra negra. Segundo conta, né, a tradição, essa pedra ela era branca e ela ficou negra por conta dos pecados, né, dos homens. Mas a verdade é que essa pedra negra é um pedaço de meteorito que estava ali encravado em um dos cantos do templo, né? E esse templo também, ele tem a forma de um cubo. Todos os dias, muitas pessoas se dirigiam, né, ali à cidade de Meca, que tinha como grande atração esse templo, né, a Caaba, onde se encontrava a Pedra Negra, e para os árabes, né, aquele templo era uma grande relíquia. E essas pessoas que iam todos os dias visitar, né, aquele templo, essas pessoas aqueciam o comércio local. Os comerciantes, eles ficavam ali no entorno, vendendo seus produtos, oferecendo hospedagem, né? E aí os peregrinos que iam conhecer aquele templo, eles acabavam consumindo aquilo que os comerciantes vendiam, acabavam também dormindo nas hospedagens, né, oferecidas, né, pelos comerciantes. Então, os comerciantes, eles eram pessoas de grande prestígio, né, dentro daquela sociedade árabe. Eles eram pessoas que tinham muito dinheiro, porque eles lucravam, né, com esses peregrinos que todos os dias estavam ali indo a Meca para poder fazer ali as suas orações, né, para poder fazer ali as suas preces. Os árabes, eles tinham em torno mais de não, gente, muito mais. Eles tinham mais ou menos 368 deuses e cada tribo era defendida por um deus, né? Então esses povos, eles eram politeístas. Então, gente, olha só, presta atenção. Se existiam mais de 300 deuses e cada tribo era defendida por um deus, existiam mais de 300 tribos também ali na Península Arábica. Então, o que nós concluímos com isso? Nós concluímos que a política ela era descentralizada, ela era fragmentada, não existia um rei
árabe, uma pessoa que comandava todo mundo e não existia uma religião oficial, tá bom? E isso vai acontecer, gente, até o nascimento de Maomé. Maomé vai nascer no ano de 570 depois de Cristo, no meio da Idade Média, na cidade de Meca. Maomé ele veio de uma família humilde, ficou órfão ainda criança e foi viver lá no deserto com o seu avô, no meio dos beduínos, né, no meio daqueles homens do deserto, né, que viviam da criação de camelos, de carneiros, de cabras, né, de animais que se adaptavam muito bem ao clima desértico, ao clima seco. Quando Maomé completou 15 anos, Maomé voltou para Meca e começou a trabalhar como condutor de caravanas, tá? Aí Maomé começou a viajar para lugares distantes como Palestina, como Síria, e nessas viagens ele teve contato com duas importantes religiões monoteístas, o cristianismo e o judaísmo. Quando Maomé completou 25 anos, ele se casou com uma viúva chamada Khadija e ele começou a se interessar pela vida religiosa. Maomé começou a fazer retiros espirituais, né? Começou a ir para as montanhas para poder fazer meditação. E quando ele completou 40 anos de idade, ele recebeu uma revelação do arcanjo Gabriel, né? Ele recebeu uma mensagem. E aí, quando ele recebe essa mensagem, né, ele volta para casa, reúne algumas pessoas e fala o seguinte: olha só, galera, acabei de receber uma revelação divina de que nós estamos aqui adorando a vários deuses e estamos absolutamente equivocados. Porque esses deuses que nós estamos adorando, eles não existem. Porque eu recebi uma revelação do arcanjo Gabriel dizendo que só existe um Deus. E o nome desse Deus é Alá, tá? Então nós não podemos mais adorar os vários deuses que nós estamos adorando todos esses anos. Então Maomé ele vai começar a falar isso para as pessoas. E aí, gente, Maomé vai arrumar um problema muito grande com os comerciantes de Meca. Porque os comerciantes vão começar a ficar com muita raiva de Maomé, porque Maomé estava estragando o comércio deles. Todos os dias, uma multidão de peregrinos iam a Meca adorar os deuses do seu templo. E Maomé ficava ali no entorno falando para as pessoas que aquilo era errado, que só existia um único Deus, que o único Deus que existia, o nome dele era Alá. Então os comerciantes vão começar a perseguir Maomé, né? Porque as pessoas, para poder entrar em Meca, elas pagavam uma certa quantia, né, de dinheiro para poder entrar em Meca, para poder entrar na Caaba, para poder adorar aqueles deuses. E aí os comerciantes vão começar a perder, né, clientes por conta das pregações de Maomé. Então, esses comerciantes vão começar a perseguir mesmo a Maomé, a ponto de Maomé temer pela sua própria vida. E aí, no ano de 622, quando Maomé completou 42 anos, os comerciantes botaram Maomé para correr, literalmente, né? Maomé ele teve que fugir de Meca, né? Essa fuga de Meca vai ser chamada de Hégira. Esse episódio vai marcar o ano 1 do calendário muçulmano. E para onde que Maomé vai? Maomé ele vai para uma cidade chamada Iatreb, né, que depois vai se chamar, né, vai mudar de nome e vai passar a se chamar Medina, que é a cidade do profeta. Lá nessa cidade de Iatreb, né, Maomé ele foi recebido de forma diferente. Ele começa a fazer aliança com os líderes de Medina, consegue seguidores e ele fica com aquela fixação na cabeça de um dia retornar para Meca. Ele pensava assim, tô aqui pregando, né, a respeito de um Deus único, mas um dia eu vou voltar para Meca e vou fazer tudo aquilo que eu queria fazer, né? Eu vou
transformar aquela cidade, aquele povo vai deixar de adorar aqueles deuses e vão passar a adorar o único Deus que é Alá. Então Maomé ele tinha essa ideia fixa na cabeça. E aí no ano de 630, 8 anos depois, né, da sua fuga, né, da sua saída, né, de Meca e sua ida para Iatrebe, o Maomé ele volta para Meca, mas ele não vai voltar sozinho, não. Ele vai voltar com um exército, né? Ele volta com o exército, entra no templo da Caaba, quebra os ídolos que existiam ali dentro daquele templo e ele deixa só o templo e aquela pedra negra intacta. E ele vai unificar o povo árabe. Lembra que eu falei que o povo árabe era dividido em tribos? Então, de pouco a pouco, tá? O Maomé, ele faz todas aquelas tribos árabes se transformarem em tribos muçulmanas, em tribos submissas a um único Deus, Alá, tá bom? Ele vai unificar todas as tribos árabes. E aí, gente, ele vai criar, né, essa nova religião que é chamada de islamismo, tá? O princípio fundamental do islamismo é a crença no único Deus. Então, o islamismo é uma religião monoteísta. Gente, o islamismo é uma religião muito simples, tá bom? Muito simples. E é por isso que eles conseguiram se expandir muito rapidamente pelo mundo inteiro. Então, a religião muçulmana, a religião islâmica, ela tem 5 pilares que eu vou falar agora. Quais são esses 5 pilares? Né? Toda pessoa que deseja seguir essa religião, ela tem que seguir esses 5 pilares. E que pilares são esses? Que princípios são esses? Primeira coisa, crer em um só Deus, que é Alá. E seguir os mandamentos, né, os ensinamentos de Maomé, que é considerado o mensageiro de Alá, né? Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é orar 5 vezes ao dia com o rosto voltado para Meca. Então, 5 vezes ao dia, o muçulmano ele para tudo que ele está fazendo, né? Se volta para Meca, né? Onde é que está Meca, né? Você vai precisar de uma bússola para poder saber em qual é a direção que está a Meca, se voltar para Meca, né? E fazer ali as suas orações, né? O terceiro pilar da religião islâmica é dar aos necessitados uma ajuda proporcional aos bens que você possui, ou seja, fazer caridade, ajudar as pessoas mais simples, aos mais necessitados, né? Esse aí é o terceiro pilar da religião muçulmana. O quarto pilar, né, é jejuar durante os 30 dias do Ramadã, né? Gente, o calendário muçulmano, ele é muito diferente do nosso calendário, né? Então, o 9º mês para os muçulmanos não é o mês de setembro, é o mês de Ramadã, né? E durante todo esse mês de Ramadã, né, o fiel, né, o muçulmano, ele não deve ingerir nem alimento e nem água do nascer ao pôr do sol, né? Gente, é do nascer ao pôr do sol, tá? Depois do pôr do sol eles podem comer, eles podem beber. E isso acontece durante todo o mês de Ramadã. E quinto e último pilar é que os muçulmanos eles devem ir a Meca pelo menos uma vez na vida, caso ele tenha recursos financeiros para isso, né? Caso ele tenha condições financeiras, né? E condições também de saúde, né? Então, esses são os pilares aí da religião muçulmana, da religião islâmica, né? Islã significa submissão a Deus, tá bom? Islamismo significa submissão ao Deus, submissão a Alá. Mas o que é importante falar a respeito dessa religião é que eles têm um livro sagrado, né? E esse livro sagrado, ele é chamado de
ao Corão. Aí agora vocês vão me perguntar assim: qual a importância de aprender sobre os árabes e os muçulmanos? Primeira coisa, gente, a importância cultural, tá bom? Os muçulmanos, eles trouxeram, né, os árabes, eles trouxeram novas palavras para nós. Fulano, arroz, açougue, açúcar, todas essas palavras são palavras de origem árabe, né, que nós falamos com frequência e a gente nem sabe a origem, tá? Então é muito importante a gente saber a origem daquilo que a gente fala. No campo da medicina, os árabes também descobriram várias coisas, descobriram contágio por meio da água, da comida e das roupas, identificaram as causas de várias doenças contagiosas, como a varíola, como o sarampo, inventaram sabão, tá? Foram os árabes também que inventaram o álcool, e são esses árabes que vão também intensificar o feudalismo na Europa. Por quê, gente? Olha só. Os árabes, quando eles resolvem se unir, né? Eles unidos, eles conseguem se expandir por todo o norte da África e conseguem chegar até a Europa. Quando eles chegam na Europa, os francos, eles conseguem expulsar esses árabes muçulmanos, tá bom? Só que mesmo assim, muita coisa da cultura árabe chegou na Europa, né? E muitos europeus ficaram com muito medo dos árabes e acabaram se escondendo no interior dos feudos. Então, o árabe muçulmano, ele teve tudo a ver com a consolidação ali do feudalismo, tá? Outra coisa importante também para se falar é que os árabes, eles não pensam de forma igual, não, tá bom? Entre os árabes muçulmanos, nós temos os xiitas e os sunitas, tá? Quem eram os xiitas, gente? Os xiitas, eles acreditam que para você ser um líder lá na terra deles, você precisa ser descendente de Maomé, tá? Precisa descender da família ali de Maomé. Já os sunitas, né, acreditam que não, que você pode ser descendente de outras pessoas e não de Maomé, e mesmo assim liderar a religião naquele território. Então não é todo muçulmano que pensa da mesma forma, ok? Aí vocês também podem me perguntar qual é a justificativa para expansão islâmica, né? Para os muçulmanos resolverem se expandir, né? Buscar outros territórios. Bom, existem várias justificativas, tá? A primeira justificativa deles é a jihad, que é a guerra santa contra os infiéis, ou seja, que é aquela ideia de que eles iriam conquistar outras terras para poder converter as pessoas ao Islã, tá? Mas na real mesmo, os muçulmanos eles eram bem tolerantes com a religião das outras pessoas. Quando eles invadiram, por exemplo, a Península Ibérica, eles deixaram as pessoas que viviam ali seguindo suas religiões normalmente. Quem era judeu continuou praticando o judaísmo, quem era cristão continuou ali praticando o cristianismo, mas os muçulmanos eles gostavam sim, né, de fazer com que as pessoas se tornassem muçulmanas, né? Eles queriam que todos adorassem Allah, era o desejo deles, tudo bem. Então, esse é um dos fatores, é uma das justificativas para a conquista islâmica, né? E, entre outros fatores, também estava o interesse em conquistar terras, expandir o comércio, né? E uma ideia também de que aquele que morresse lutando pela expansão do islamismo ganharia o paraíso, né? É, chegaria aos céus, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês a respeito aí da cultura árabe, a respeito aí um pouco, né, da religião islâmica, né? Na literatura, por exemplo, os árabes muçulmanos, eles revelaram-se muito imaginosos, né?
Tem uma leitura que é uma leitura assim basilar, né, básica, para vocês conhecerem um pouco mais a respeito desse povo, que é o livro As Mil e Uma Noites, que é uma coletânea de histórias persas, chinesas e árabes que são mundialmente conhecidas, né? Então ali tem algumas histórias muçulmanas muito interessantes, né? Tem um conto que eu gosto muito, que é o conto de Sherazade, que conta a história dos árabes muçulmanos. Então, assim, quem tiver interesse pode buscar depois saber como que é esse conto. Aliás, né, eu vou encerrar essa aula e vou contar, né, na próxima aula, essa história, né, do livro, que está no livro As Mil e Uma Noites para vocês, né, para quem se interessar, né, tá bom? Então, nós vamos encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho a respeito da história dos árabes, um pouquinho a respeito de Maomé, um pouquinho a respeito dos muçulmanos e até a próxima aula, ok?